Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Flash, quarta-feira, 13 horas e 56 minutos, 24/8 de 2022. Eu agradeço a sua atenção. Vamos em frente, firmes na luta. Acessem o perfil da Top Traders no Instagram, Top Traders Underline. Eu coloquei por que 114.550 no Ibovespa é um número mágico. Tem um recado importante aqui na legenda. O Sirizinho chegando a 115 mil pontos. Acredito que atinja na sexta-feira no mercado à vista. E nós tínhamos um saldo de 12 bi 986 positivo no mercado de ações, mercado à vista por parte dos estrangeiros. Atualizando aqui até o dia 19, 17, 125, 600, quer dizer, eles estão comprando, raspando o tacho. Aqui no nosso canal, se você puder deixar o like, compartilhar o vídeo, se inscrever e atuar na área de comentários, eu fico feliz, honrado. E o aluno é sempre bem-vindo, a nossa razão de ser. Deixa eu tirar aqui o som, fica sempre melhor. E eu vou começar com o nosso querido amigo Giovanni Augusto de Oliveira. Show de bola, professor. Obrigado pelos ensinamentos e seus esforços para tal. Abração do Rio Grande do Sul. Um grande abraço. Meu primeiro treinamento eu ministrei no Hotel Holiday Inn da Carlos Gomes, em 2007. E eu fui convidado para 3 palestras na Expo Money em 2007. São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. A de Porto Alegre consagrou meu trabalho na Expo Money, depois eu fiquei 5 anos no evento. Renato Araújo, excelente vídeo, professor. No caso de Duque 3, o balanço veio ruim, o resultado financeiro impactou em mais de 60 milhões. 160, né? O prejuízo que ninguém comentou é que esse prejuízo é decorrente da compra de uma escola preparatória para a medicina. Vamos aguardar, perfeito. E o Marcel comentando que Cogna é a melhor do setor, que eu comentei, né? Assisti do gráfico ou dos fundamentos. O gráfico, ele está mais favorável. Hoje, se a gente... Vamos falar de racional aqui do YouTube. Uma correção até 114.500. Eu acredito, talvez essa linha aqui não faça sentido nós mantermos. Esse ponto também não. Falaria em compra agora, 114.475. Está sobre uma LTA. Acho que tem tudo para segurar por aqui. Média de 21, talvez um padrão da alavanca. Então a gente está falando em compra 114.7. Vamos lá. 114.485, vamos colocar aí 800 pontos. Acho que pode buscar 113.700, vamos colocar aí 113.600 até o final. Eu acredito nessa possibilidade, sim. 113 não, né? 115. Qual foi a máxima de hoje? 115.670. Aí eu fiz uma conta meio maluca aqui, pessoal. Ó, 114.485 mais 800. Então eu tinha feito uma conta louca aqui, nem sei o que eu fiz. 115.300, vamos colocar como alvo 114.500 a 115.300, 800 pontos de racional, acho possível que atinja assim. Então rumo aos 115.300 na sessão de hoje. Certo? Aí, observando a Cogna que o nosso querido amigo pediu, o Marcel, o gráfico da Cogna é interessante. Rompeu um triângulo, veio no topo anterior, ó, 2,51. Aqui a 2,52. Mas ela está na mínima, né? O gráfico ele é um pouco mais amigável. O setor, na verdade, viu, Marcel, ele está fraco. É uma ação que a gente pode trocar nos próximos dias. Ela chegou a trabalhar em alta, quase chegou no fundo anterior e voltou, enfim. Precisaria de um driver novo, um trigger. É uma empresa que tem grande chance da gente trocar numa movimentação de carteira breve. Perfeito? Então essa informação do nosso amigo Renato, ela é muito importante, né? Ele comentou sobre o resultado financeiro. Muito obrigado por compartilhar conosco, querido. E respondemos ao Marcel. Um grande abraço a vocês três, Renato, Marcel e Giovano, queridos amigos
que tornaram a nossa gravação ainda melhor. Muito bem. Então o que eu vou fazer agora? Ativos fixos. Vamos colocar a Ambev aqui na tela, sempre com serenidade. Enquanto vos falo, tomo um suco de abacaxi geladinho. Hoje eu vou deixar para almoçar mais tarde. Deixa eu ver se tem algum recado, alguma coisa coletiva para passar para os nossos queridos alunos. Eu estava vendo uma matéria, né, da corretora XP. Olha o título da matéria, ó. Resultados do segundo trimestre de 2022, 71% acima das expectativas. Muito bom. Então, Ambev, qual que é a minha visão? Fundo, topo, fundo. Simetria em U vai testar 16,22, cujo rompimento acionará um pivô de alta. Não gosto do ativo por ser pouco volátil no momento, mas para quem prefere ações mais, digamos assim, amigáveis, conservadoras, com movimentos mais amenos, tanto ela quanto a Itaúsa são pratos cheios. Ambev, né, ela deve... Eu não sei porque eu... Não, eu tava falando de Ambev, agora B3SA3. Quase cumpriu uma simetria que seria milimetricamente preenchida a 11,99. Podemos considerar sim o padrão da alavanca? Ah, mas hoje está caindo. Sim, ela está caindo, mas tem um fundo mais alto que o anterior. Quando que ela aciona o martelo? Se romper e fechar acima de 12,48. Banco do Brasil. Qual que é o risco aqui para quem tem posição? A perda dessas mínimas aqui onde montou a pinça. Não. É realmente um ponto de stop. Conseguir conservar essa região intacta, ela deve renovar as máximas recentes, voltando aqui para a região de 43 com 49. Eu entendo que é o caminho mais provável a busca por 43 com 49. Aí temos na tela Bradesco. Também uma situação interessante para compra, porque provavelmente você está pegando a correção de um movimento absurdamente forte aqui na compra. Onde é que está o stop? Abaixo da mínima do dia 22 eu colocaria 19,24, um centavo abaixo, não intraday, nem esperaria fechamento. Itaúsa, provavelmente um power breakout, está descansando aqui para desenvolver um movimento forte. É quase a ideia aqui de um mastro bandeira, né? Só que é um pouco mais extensa do que o comum a correção no tempo. Essa é uma típica correção no tempo, a ação está 3 semanas lateral. Ela está 3 semanas lateral. Aí temos YouTube. Eu entendo que respeitou o topo anterior. Onde é que está o stop? Mínima de segunda, 26,08. Colocaria em 26,07. Eu entendo, penso, interpreto que é mais provável a renovação da máxima aqui é 27,17. Ou 27,21. Nesse candle foi um pouquinho acima aqui. Mas, como os bancos têm feito movimentos intensos, é interessante para quem tem o ativo, eventualmente aqui se proteger. Sambi 11 na tela. Hoje eu prefiro Sambi 11 em relação ao Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Itaúsa. Ela rompeu uma LTB que direciona o preço, né, marca os topos desde abril, virada de março para abril. Se aproximou da média de 21 e agora luta para trabalhar acima dessa própria LTB. Ah, mas ela foi violada. Mas foi violada e rapidamente saiu do território delimitado por essa linha vermelha que a gente acompanha na tela, queridos. BPAC, a ação preferida de uma das carteira desafios pelos alunos. Eu fiz a enquete no Instagram. A opinião do aluno aqui é muito importante. Eu faço sempre essas pesquisas. Ela foi impulsionada por um ombro, cabeça, ombro invertido, rompeu o triângulo, corrigiu até um topo anterior
e mostra a reação. Caminho mais provável, rompimento de 27,01 projeta 28,08, temos o gap para ajudar a puxar preço. Alvo para setembro, 32,29. Positivo, é uma das minhas grandes apostas, ativo muito forte, mastro bandeira na veia, rumo a 13,10. Tem também esse canal que deve ajudar a impulsionar o preço. Mistura de canal com alargamento aqui, porque as retas não são milimetricamente paralelas. Aí temos o IFNC. O IFNC ele reflete a situação dos grandes bancos que eu comentei anteriormente. Veio até um topo anterior. Claro, se houver a perda da mínima do dia 22 a 10.719, ele vai vir rapidinho aqui para a média nos 10.500. Mas eu entendo que pelo movimento prévio, aí você tem um IPCA hoje o menor desde 1991. É provável que ele renove máximas, é a minha interpretação. O índice de materiais está cobrindo a metade do candle de ontem. Não invalida, mesmo porque o pregão ainda não fechou e está sobre as médias. Eu creio que reduza um pouco essa queda até o final da sessão. E nós temos o Imob, índice do setor imobiliário. Foi montado um martelo sobre a média de 21, a máxima do martelo 734,17. É o ponto a ser rompido para que o índice do setor imobiliário, o Imob, volte a trabalhar de forma convicta na ponta compradora, com os touros no comando. Índice de consumo reagindo bem ao IPCA. 3591,75 é o ponto-chave que separa joio do trigo, homem dos meninos. Uma formação de pivô, houve um movimento lateral, eu interpreto que o fundo que deve ser marcado corretamente é esse ponto. Aí nós teremos a marcação do topo máxima da semana passada, onde houve o início da correção, e agora a gente tem uma pinça entre segunda e ontem. E é o padrão da alavanca, né? O padrão da alavanca é quando você tem uma formação de pivô. Quanto maior a diferença de um fundo para o outro, mais forte é o movimento potencial. Índice de energia está dormindo, sobre retração de 38,2, sobre o topo anterior, deve retomar força compradora em breve, mas não deve ser um setor que acelere muito a movimentação, porque uma boa parte dos ativos subiu de forma importante. Small 11. Quando você tem uma queda, eu até marquei um possível oco invertido aqui, tem uma Morningstar entre sexta, segunda e ontem. Perceba que a mínima de hoje ela é bem mais alta que a de ontem, marcou uma máxima maior. Então, interpretação dos fatos, simetria em V com alvo a 111,23 e vindo embalado aqui, Small 11 vai romper essa região e a próxima parada é R$115. Petrobras aqui na tela. A Petrobras sobe com petróleo em alta, sobe com petróleo em baixa. Onde eu colocaria o stop? 1 centavo abaixo do topo anterior, 33,64. Ou abaixo da mínima de hoje, 33,24. Depende do teu perfil. A partir de agora, quem vê a gravação com ela perto dos 34, eu colocaria 33,64. E assim sucessivamente. Amanhã eu deixaria o mercado trabalhar até meio-dia e colocaria o stop abaixo da mínima do dia no intraday, sem esperar fechamento, né? Deixa a ordem lá. Acho que é uma boa forma de trabalhar de forma tranquila e pessoal. Se tiver que subir, você deixa o ativo fluir sem realizar lucro de forma precoce. Se estopar, estopou, aguarda uma nova oportunidade ou parte para uma outra ação. A Vale, ela rompeu a LTB, fez um pullback. O ponto que liberta, digamos assim, o ativo é 70,35. Ó, aqui ela marcou máxima 70,06, 70,35. Ela tem 3 gaps, esse padrão me agrada. Fuga,
medida exaustão. Ah, mas demorou aqui para montar a exaustão? O ativo, o minério tá complicado, né? As commodities em geral estão em baixa. Mas concorda que é um pivô também, ó, fundo, topo, fundo, e que passa a ideia do triângulo ascendente, que é um padrão forte. Então R$ 80, na minha visão, questão de tempo para Vale. China 11 tá xoxo, talvez, se der mais uma pancada para baixo, fique interessante. No momento não, candles muito curtos, eu não gosto desse tipo de movimentação. Aí temos Cury 3. A Cury mostra algum nível de força. Ela deve voltar a 961 na próxima semana, e se romper essa região, ela tocou de fato 953, um baita de um pivô. Melnik, mantendo a ideia de uma simetria em U com alvo a 476, cujo rompimento projeta 550. Se romper 476, eu creio que em 3 pregões ela chega a 550, principalmente se a gente tiver um viés de alta no mercado de forma geral. E o local web descansa, acionando o martelete, pivô de alta, se houver rompimento de 11 com 12, aí passa direto por 11,29 no caso e busca 14,03. Acho que tem potencial para que isso ocorra na semana que vem, virada de mês e tal. Gerdau, nós recalculamos o preço médio, né, 27,82, descontando juros sobre capital próprio e dividendos. Mundo ideal, rompimento de 25,52, pivô de alta, a barra de ontem é forte. O candle de hoje trabalha simplesmente na parte alta, então a mantém absolutamente viva, digamos assim, está acima da média de 21, está tudo certo. Dei um F25 reagindo em alta ao IPCA, eu acredito que o mercado precificou um IPCA menor do que ele saiu de fato. A queda, ok, ela foi concentrada em energia, né, em transportes, né, por causa das manobras do governo, mas isso não invalida, pessoal, é o menor IPCA desde 1991, né? Então, de toda forma, é arrefecimento de dados que impactam diretamente a inflação. Saiu às 9, eu repliquei lá no Telegram. Então, um IPCA de 0,73, deflação em agosto. O Ibov trabalha hoje na parte alta do Marubozu de ontem, é um sinal de força. Claro, ponto alto, rompimento de 114,375, aí projeta a parte alta de um canal que guia os preços. Desde março de 2021 a fundo, topo, fundo em novembro, topo na virada de março para abril, aí fez o fundo agora em julho e é natural que venha para o topo. Só que imagina chegar nesse topo estourando um pivô a 114,375 com uma perna desse tamanho aqui na ponta compradora. Tem potencial para buscar 121,630 em setembro, que é o alvo de um dos nossos desafios, né? Te vejo nos 122 mil pontos em setembro. Aí o BOVA11 eu desenhei aqui uma simetria em V. Rompimento de 110 com 31 projeta 117,22 para o mês de setembro. E o mini índice a gente falou em compra ali nos 114,485. Vamos dizer 114,500, né? Com alvo a 115,300 a gente vai acertar. E eu acho que estou muito convicto que até o fim do pregão busca ali 114,300. O movimento, nós traçamos aqui uma espécie de uma linha aqui, uma LTA, né, curta. Penso que temos uma pinça, porque o candle das 13h30 114,415, o candle das 14 horas 114,420. Então daqui a pouco, talvez antes da gente terminar a gravação, um pouquinho depois deve testar 114,940, e eu penso que vai romper esse patamar, buscar 115,300 até o final da sessão. Aí, queridos, temos aqui o mini dólar ensaiando a busca pelos R$5, está abaixo de uma LTA. Um candle tímido, né? Praticamente lateral, ficou devendo o teste 5065,500, cuja perda projeta R$5.
O movimento de intraday ele não é muito claro. Ontem houve o ombro, cabeça a ombro. Por pouco não buscou 5,065,500. O que pode melar aqui a quantidade da queda do dólar é se romper firme 5,134. Aí vem fechar o gap e tal. Mas se ele começar a descer e perder, por exemplo, 5,100, suporte mediano a 5,083,500, aí busca 5,065,500, cuja perda para mim vai jogar lá pelos R$5 a divisa. Amanhã nós faremos a rolagem do milho, por quê? O milho tem uma figura simétrica, né, que novamente, né, projeta 95,10. Se a gente pegar, eu até circulei em azul, cumpriu a simetria em A, vou apagar aqui da tela. E percebam que hoje o contrato U que nós estamos posicionados movimentou 190 milhões. O contrato X já está com 206, amanhã a gente vai migrar. Né? E o F23 ainda... O F23 está com uma boa liquidez também, mas a gente deve migrar aqui para o X22 e ficaremos atentos aos próximos desdobramentos. E no X22, fica muito claro aqui um arame de fundo, isso é bom. Um possível padrão da alavanca. Amanhã nós teremos comando de migração do milho. Quem quiser migrar hoje também do U22 para o X22, pau na máquina, eu estou com 22 contratos, vamos em frente. Mas o comando oficial ele vai amanhã. Ok? Então a gente atendeu o pessoal no YouTube, fizemos todos os ativos fixos que a gente costuma fazer no Cartesia. Vamos fazer agora no... Falamos da carteira de desafios, vamos fazer agora os estudos aqui no TradingView, e eu vou fazer hoje a carteira imersão Pocket. Bolsa de Xangai, queda forte, quem sabe um ombro cabeça ombro invertido, mas já tem que reagir a partir de hoje. Índice Nikkei, buscou o topo anterior, média de 21. Se perder a mínima, fecha o gap, aberto entre os dias 10 e 12 de agosto. Minério de ferro, passa a impressão que pode fazer marcar uma situação de fundo. Me incomoda um pouco o fato do minério não reagir quando a gente tem corte de juros na China e alguns estímulos econômicos por lá. Eu não sei se o minério ele volta aí para 140, 130 dólares. Talvez ele trabalhe numa banda mais estreita, venha a 115, 120, aí corrige um pouco. Talvez seja a nova realidade para o minério. Daí a gente talvez reveja aquela nossa posição em Semin e na própria Gerdau. Eu estou estudando isso. Rompimento falso no petróleo Brent, nós temos um eixo de W98 com 13. Se realmente consolidar acima desse patamar, o alvo fica em 109,02. No caso do petróleo WTI, não conseguiu romper o eixo do W95,05, houve um rompimento falso também, isso chama atenção. Títulos americanos de 10 anos, alta forte, cumpriu a simetria. Se trabalhar abaixo de 3,081, eu acredito que busca a média de 21, mas está muito forte. Não tem nenhuma indicação nesse sentido nesse momento. E o índice Nasdaq, 3 mínimas justapostas sobre um topo anterior, provável formação de fundo. O S&P não tem as 3 mínimas justapostas, mas de ontem e hoje praticamente sim. Numa região que anteriormente gerou uma forte queda, anteriormente suporte, posteriormente resistência, né? Antes resistência, agora suporte, inversão de polaridade da análise técnica. E no caso do Dow Jones, nos parece aqui também numa região importante a formação de um fundo, uma pinça. Nesse momento tem um martelo invertido. Vamos ver como é que fecha o Dow Jones, que comporta as 30 maiores empresas do setor industrial. Nós falamos em venda ontem a 24, 25 dólares. No VIX eu acredito que ele desça aos 20 dólares nos próximos pregões, talvez no início da próxima semana, virada de mês. O BZQ é inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2, é ultra short. 21,15 no ponto que está exatamente agora. Pode montar aqui um rompimento falso desse fundo e subir, ou o acionamento de um pivô de baixa. Algo que vale salientar, fechou o gap aberto entre os dias 6 e 7 de junho a 21,03, e aí a partir daí reagiu. EWZ, ETF brasileira negociada em Nova York. Qual que é o ponto alto? 32,13, onde ela pode acionar um pivô. Aí abre espaço para buscar 34 dólares dentro aí de uns 6, 7 pregões.
Interessante fechamento da Bolsa do Reino Unido, porque deixou um martelo aqui, uma longa sombra inferior, enquanto o Eurostock 50 indica uma pinça de fundo. A Bolsa de Paris, o índice PCAC 40, pinça de fundo sobre uma LTB importantíssima que conecta aos topos desde o dia 29 de março. Aí chegamos no índice DAX, Bolsa de Frankfurt, onde começou a minha história na Bolsa de Valores. Não chegou a preencher plenamente a simetria em A. Portanto, temos um padrão da alavanca. Se amanhã for uma sessão altista, média de 21 é alvo de curto prazo. Eu acredito que o será. MME, fluxo para mercados emergentes, pinça de fundo sobre uma LTB, conecta aos topos desde o dia 5 de abril, só que lembremos que o fluxo para os emergentes de forma geral está fraco. O que está vindo forte é aqui para o Brasil, VID, que tem quase 18 bi de saldo positivo dos estrangeiros no mês de agosto. É muito dinheiro. DXY, o dólar contra uma cesta de moedas, cumpriu praticamente aqui o alvo da simetria. Né? O eixo foi acionado a 106,930. O alvo milimétrico 109,294 alcançou 109,270. Pode corrigir um pouco? Pode. Aqui a gente tem quase uma nuvem negra, né? Quando o candle vermelho penetra pelo menos a metade do anterior, mas tem que perder a média de 5 e o DXY se movimenta lentamente. É claro que se ele cair, ajuda na nossa posição vendida no dólar. Ibovespa em dólares, ponto alto. Aqui é o mastro bandeira. O ponto alto é 22,245. Mas o mastro bandeira, se ele começar a subir a partir do momento que ele faz a correção, já é válido. Concordo, por isso que eu estou otimista e 24 mil dólares são alvo de curto prazo. Tem um gap entre os dias 20 e 22 de abril. Então pode balançar aqui, mas deve continuar a toada altista. E por fim, a gente vai ter o Bitcoin, que espero que não seja uma bandeira de baixa aqui. Ele está dormindo, a gente tem o Hash 11 para quem não tem conta exchange, que é operar através de corretora, que é o Bitcoin mais puro na sua essência, mas tem o Hash 11 na verdade tem um pouquinho de Litecoin e 1/3 de Ethereum. E o BitH11 sim, esse tem menos liquidez, mas você está comprando realmente um ETF que simula o Bitcoin. Lembremos que tem a relação com o dólar também. Para a gente finalizar, hoje eu vou falar da carteira Imersão Pocket. BKBR3 para o alto e avante. Teve aquela pressão depois que o fundo árabe fez oferta, o conselho não aceitou. Pode ter um aumento de oferta ou a empresa segue solo e está apontando para o alto, né? Talvez precificando um melhor futuro, vide IPCA e GPM, projeção maior de PIB, é muito sensível a esses indicadores. Caixa Seguridade deu a resposta que a gente esperava. Tem um mastro bandeira aqui em formação, rompeu uma LTB importante, deve seguir subindo no curto e médio prazo. E Gemat é a única ação entre todas as nossas carteiras abertas, secretas, que a gente tem peso 2, e é para o alto e avante. Claro que a média está distante do preço, mas é muito comum. Eu penso aqui em setembro ela pode alcançar R$ 7,95 a R$ 8. É muito comum que a média de 5 ampare o preço dessas ações de varejo, que são muito voláteis, do que ela tocar de 21. Ela pode se aproximar, né? Por exemplo, aqui tocou, aqui já não tocou, ela fica mais forte. É o padrão do varal, a média de 5 guia o preço. Rapt 4, para mim, uma heresia. Negociar a 10,36 não faz sentido. Eu entendo que Rapt 4 é um dos ativos hoje mais descontados da Bolsa. Veio num topo anterior, máxima do dia 13, e deve respeitar e voltar a subir. SmartFit é ouro, né? Setor de serviços tem vindo com indicadores melhores. Mastro bandeira deve buscar LTB até o fim de agosto. O alvo para o movimento, alvo primário 23,51, quer dizer, tem grande potencial. Soja 3 deu a resposta que a gente esperava, um gráfico muito parecido também, o Mastro bandeira. Santos Brasil nem se fala, ativo ouro, se aproximou da média, reagiu. O rompimento de 8,16 abre caminho para uma nova pernada de alta. Ela está sob efeito de um... Eu não acredito, por exemplo, que ela falhou no rompimento desse alargamento. Ela falhou na primeira batida, havia uma resistência importante, ela está tomando fôlego, entram novos compradores, o ativo vai lá e rompe. YDU que nós comentamos, então assim nós finalizamos. Sigam nosso perfil
lá no Instagram, Top Traders _, por aqui, deixa o comentário, compartilha o vídeo, se inscreva no canal, deixa o like. Hoje Corinthians 6, Fluminense 0. Top Traders, a casa do investidor. Um grande abraço a todos, valeu!